Então, pulei alguns dias, fubecagem mesmo. Ficar deixando para depois acaba falhando, né? Então, hoje é o quarto capítulo de primeiro Nefe. Capítulo 4. Nefe manda Labão. Bom, uma coisa que eu quero falar, sempre quando a gente vai ler as escrituras, a gente faz uma oração pedindo a orientação do Espírito para entender. Ou quando, no seu caso que vai escutar, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para entender. Capítulo 4. Nefe mata Labão por ordem do Senhor e depois se apodera das placas de latão por meio de um estratagema. Zorã decide unir-se à família de Leí no deserto, aproximadamente 592 a.C. E aconteceu que falei a meus irmãos, dizendo: subamos novamente a Jerusalém e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Então por que não há de ser mais poderoso que Labão e seus 50? Sim, ou mesmo suas dezenas de milhares. Subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés, porque ele, por certo, falou às águas do Mar Vermelho, e elas dividiram-se para um e outro lado, e nossos pais saíram do cativeiro, passando sobre terra seca, e foram seguidos pelos exércitos do faraó, que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. Agora eis que sabeis que isso é verdade, e sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podereis duvidar? Subamos. O Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais, e para destruir Labão, como destruiu os egípcios. Ora, depois de haver eu dito essas palavras, ainda estavam irritados e continuaram a murmurar. Não obstante, seguiram-me até chegarmos às muralhas de Jerusalém. E era a noite, e eu fiz com que se escondesse fora das muralhas. E depois de se haverem eles escondido, eu, Nefe, penetrei sorrateiramente na cidade e dirigi-me à casa de Labão. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente e, chegando perto da casa de Labão, vi um homem que havia caído no chão diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E aproximando-me dele, vi que era Labão. E vi a sua espada, e tirei-a da bainha, e o punho era de ouro puro, trabalhado de modo admirável, e vi que sua lâmina era de mais precioso aço. E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão, mas disse em meu coração: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me, e desejei não ter que matá-lo. E o Espírito disse outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurava tirar minha vida, e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderara de nossos bens. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mate-o, pois o Senhor entregou em suas mãos. Eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos
seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Aqui vemos que o líder Labão, ele era iníquo e que ele estava querendo matar Nefe e os irmãos dele. E o Espírito Santo estava compelindo a Nefe matar Labão. Ele estava na mão de Nefe ali, o Labão. E então, quando eu, Nefe, ouvi essas palavras, lembrei-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto. E o Senhor disse assim a Nefe: se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperarás na terra da promissão. Sim, e pensei a ver, sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor segundo a lei de Moisés, a menos que tivesse a lei. Sabia também que a lei estava gravada nas placas de latão. E também sabia que o Senhor havia entregado Labão em minhas mãos, por este motivo, para que eu pudesse obter os registros de acordo com os seus mandamentos. Obedeci, portanto, à voz do Espírito e peguei Labão pelos cabelos e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. E depois de ter-lhe cortado, a cabeça com sua própria espada, tirei-as as vestimentas e coloquei-as sobre o meu próprio corpo, sim, cada uma delas, e cingi meus lombos com sua armadura. E depois de haver feito isso, dirigi-me ao tesouro de Labão. E quando me dirigia ao tesouro de Labão, eis que vi um servo de Labão, que guardava as chaves do tesouro. E com a voz de Labão, ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. Ele imitou a voz de Labão, o Nefe. E ele supôs que fosse seu amo Labão, porque viu as vestimentas e também a espada, e eu levava à cintura. E falou-me a respeito dos anciãos dos judeus, pois sabia que seu amo Labão havia estado com eles durante a noite. E eu falei-lhe como se fora Labão. E disse-lhe também que eu levaria as gravações que estavam nas placas de latão a meus irmãos mais velhos, que estavam fora das muralhas. E também ordenei-lhe que me seguisse. E supondo ele que eu me referisse aos irmãos da igreja, e que eu verdadeiramente fosse Labão, a quem eu havia matado, seguiu-me, e falou-me muitas vezes sobre os anciãos dos judeus, enquanto eu me dirigia para os meus irmãos que estavam fora das muralhas. E aconteceu que, quando me viu, Lamã ficou com muito medo, e também Lemuel e Sam, e fugiram de mim, porque pensaram que eu fosse Labão, e que ele me houvesse matado, e que procurasse também tirar-lhes a vida. E aconteceu que eu os chamei, e eles me ouviram. Portanto, pararam de fugir de mim. E aconteceu que, quando o servo de Labão viu meus irmãos, pôs-se a tremer e estava para fugir de mim e voltar para a cidade de Jerusalém. E agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura, e havendo também recebido muita força do Senhor, lancei-me sobre o servo de Labão e segurei-o para que não fugisse.
E aconteceu que eu lhe disse que, se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos a vida. Esse versículo 32 aqui, Nefe está falando assim para ele: se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos a vida. Esse é um juramento. É um juramento que ele fez, que naquela época, esse juramento, eles não podiam quebrar. Então isso fez com que o servo de Labão, ele se acalmasse e confiasse que Néfis está falando a verdade. E disse-lhe sob juramento, aqui ó, e disse-lhe sob juramento que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, se descesse conosco ao deserto. E também lhe disse: certamente o Senhor nos ordenou que procedêssemos assim, e não seremos diligentes em guardar os mandamentos do Senhor? Se quiseres, portanto, descer ao deserto ao encontro de meu pai, terás lugar conosco. E aconteceu que Zorã é o servo, e aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Ora, Zorã era o nome do servo, e ele prometeu que desceria para o deserto até o lugar onde estava meu pai. Sim, e jurou também, o juramento, que permaneceria conosco daquele momento em diante. Ora, desejávamos que ele permanecesse conosco para que os judeus não soubessem de nossa fuga para o deserto, com receio de que nos perseguisse para destruir-nos. E aconteceu que, quando Zorã nos fez o juramento, nossos temores cessaram a seu respeito. E aconteceu que tomamos as placas de latão e o servo de Labão, e partimos para o deserto. E viajamos até a tenda de nosso pai. Então, naquela época, a palavra, o juramento que eles faziam tinha um valor. Hoje em dia, como antigamente, né, os mais velhos davam sua palavra, era mais confiável do que assinar um papel. Hoje em dia, até assinando um papel, e algumas vezes não tem palavra, as pessoas não têm palavra. Então, e uma coisa interessante também nesse capítulo é que o Senhor, ele tira uma maçã podre do meio para não apodrecer as outras, como o Labão, ele era iníquo, e como ele é líder da nação, ele poderia degenerar a nação. Entendeu? Muitas vezes os líderes, quando eles estão fazendo coisas erradas, em iniquidade, ele afeta toda a nação. Ele degenera a nação. Então, até os políticos, né? Por isso que é bom a gente escolher pessoas honestas na política. Como é difícil hoje em dia, né? Mas o mais que a gente puder escolher, melhor. E esse capítulo eu compartilho com vocês. Mãe Joyce, quem estiver escutando, em nome de Jesus Cristo também.